E aí, beleza? Eu realmente não sei qual tela eu tenho que usar para ter a referência de como tá a imagem. Enfim, eu devo estar um pouco fantasma. Mas vamos lá. Eu trouxe um vídeo ontem sobre como estavam as eleições dos Estados Unidos. E ontem mesmo saiu essa matéria. Juiz de Michigan aceita é, liberar o documento de Antrim County, do condado de Antrim, sobre os votos. Eu não vou ler tudo, tá? Deixar bem claro. A matéria não é extremamente grande, igual outras que eu trouxe, mas. Enfim. Um juiz de Michigan decidiu na segunda-feira, ontem, que apoiadores do presidente Trump podem soltar publicamente e discutir informações que eles coletaram sobre a análise das máquinas de votos e os dados do condado de Antrim. Mas Eric Grill, um assistente de advogado, do advogado geral, né, do procurador geral, que representa o estado de Michigan, o secretário de Estado de Michigan, Jocelyn Benson, avisou que a análise não está correta, está incompleta e traz uma falsa narrativa. Aqui, segundo o Grill, não há razão para esconder. Não há nada para esconder. Bom, o condado de Antrim, com aproximadamente 23 mil residentes, ganhou luz ao puxar, ao ser empurrada pelos apoiadores de Trump para tentar descreditar o resultado das eleições de 3 de novembro. Por causa de uma falha no software que contava os votos, Joe Biden foi inicialmente Joe Biden estava com alguns milhares, dezenas de milhares de votos a mais do que o atual presidente Donald Trump num resultado não oficial. Depois foi mostrado que Trump tinha 5 mil votos a mais do que o Biden, num condado que teve 16 mil votos. O problema foi com que... Enfim, eu vou resumir, porque eu já falei que traduzir assim, enquanto tá lendo, é horrível, né? Tanto para mim quanto para quem tá ouvindo. É basicamente que ele teve um problema na máquina e a Dominion Voting Systems, que é o nome da empresa, ela disse que o problema foi humano, né? A pessoa tinha que ir até a máquina, digitar um negócio, não sei que negócio que era, e a pessoa não fez isso, né? Sendo assim, houve um problema na hora de contar os votos. Mas se a gente vier aqui, a gente vê que não é bem isso que aconteceu. O que esse assistente do procurador-geral está falando é que isso daqui não é confiável, né? Porque ele alega que essa pessoa, cadê? Russell James Rensland Jr., ele diz que esse cara, ele é apoiador do Trump, então não deve ser levado a sério esse documento. Aqui ele fala, né, grupo de operações aliados à segurança,
Condado de Antrim, Michigan, reporte forense. Perdão, o cachorro entrou ali. Aqui ele fala quem nós somos. Meu nome é Russell James Russell Jr. E eu sou residente do condado de Dallas, no Texas. Eu tenho um MBA na Universidade de Harvard. Em um... Qual é o nome? Eu esqueci. E ele se formou em política, em ciências políticas, na Universidade de Duke. Eu não sei onde fica essa universidade. Ele já trabalhou com a NASA, né, National Aeronautical and Space Administration, e com o MIT, entre outras organizações. E ele é dono, ou pelo menos ele gere um negócios, não só um, em todo o planeta, no qual possui natureza altamente técnica. E ele já serviu como técnico do governo em alguns painéis. Cadê? Aqui no ponto 2 ele fala que ele é parte desse grupo aqui, né, que eu já falei aqui em cima, Grupo de Operações Aliados à Segurança, ASOG. Esse ASOG é um grupo global de profissionais engajados em várias disciplinas, incluindo no Departamento de Defesa, no Serviço Secreto, no Departamento de Segurança Nacional e no Centro de Inteligência, na Agência Central de Inteligência, né, no CIA. Na CIA, como a gente chama aqui. O Serviço Secreto é o que protege o presidente, o Departamento de Defesa é os militares, o Departamento de Segurança Nacional é o Departamento de Segurança Nacional, é o que cuida da segurança dentro do país. Isso nos dá um grande alcance em serviços de segurança, mas nós temos ênfase em particular em cybersecurity, segurança da web, segurança cibernética. Investigação de fonte aberta e em testes de penetração na internet. Nós temos uma grande variedade de analistas forenses, cyberforense, perdão. Nós temos patentes pendentes em várias aplicações de aplicativos na segurança da nova internet até o SCADA, né? Supervisory Control and Data Acquisition. Eu acho que eu tenho um amigo que trabalha com isso. Eu não sei explicar o que é. Ele já tentou me explicar. SCADA, proteção nesse SCADA e soluções para uma navegação segura na Dark and Deep Web. Nesse reporte, eu trouxe alguns experts e recursos. Aqui ele fala basicamente, eu vou deixar esses dois links na descrição, você não consegue entrar com o link que está aqui em cima, mas deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. É só vir aqui e baixar o documento que você acha. Esse daqui tá em inglês, né, obviamente. Ele mostra aqui exatamente que 15.676 votos, 10.667, 68,05% tiveram erro. E ele, ao longo do reporte aqui, ele fala que as máquinas da Dominion, onde é que tá aqui? As máquinas do sistema de votação Dominion, ela estava cometendo esse erro propositalmente,
né, trocando os votos do Trump por o Biden, né, para que o Biden vencesse. Texas, que foi o que entrou com o processo na Suprema Corte, eles se recusaram a usar as máquinas dessa empresa, mas a maior parte dos outros estados dos Estados Unidos usaram as máquinas dessa empresa. Então a gente consegue ver aí, talvez, né, uma possível fraude em escala nacional lá. E a gente tem justamente que... Eu não abri aqui outra notícia. A gente teve um juiz falando... Voltando, calma, devagar. Em alguns locais, as pessoas podiam votar pelo correio, porque elas podiam alegar que elas estavam presas em casas devido à doença e não podiam sair. Qualquer doença, tá? Não necessariamente o vírus, qualquer doença. E esse juiz falou que a pessoa tinha que alegar que estava doente. Ou que estava com medo de ficar doente. Só que nesse estado em específico, ou nesse condado, eu não tenho certeza, as autoridades falaram que estava todo mundo nessa situação e mandou o voto por correio para todo mundo. Então esse juiz falou que só as pessoas que se autodeclarassem doentes poderiam votar por correio. Que não é o Estado que tem que declarar as pessoas nessa condição. Abrindo aí a chance pro Trump entrar com processo, falando, ó, esses milhares, dezenas de milhares de pessoas nesse estado, nesse condado, a gente não pode aceitar os votos deles, justamente porque eles não se autodeclararam doentes. O Estado declarou que eles estavam nessa condição. Sendo assim, é preciso anular esses votos. Tudo indica que o Trump vai fazer isso, mas aí é uma coisa de ser... É um Estado. Lembrei agora, foi uma Suprema Corte que deu essa decisão. Mas aí a gente entra na questão que vai ser um Estado. Né? Não foi... Cada Estado tem uma Suprema Corte lá nos Estados Unidos. E não foi a Suprema Corte de todos os estados, né, a Suprema Corte Nacional, que deu essa decisão. Foi a Suprema Corte de um estado. Então o Trump teria que entrar com um processo nessa Suprema Corte para anular esses votos e depois tentar dar um tiro muito longo para que a Suprema Corte Nacional aceite aceite esse mesmo argumento. Porque a gente teve vários estados dando esse argumento, que se a pessoa estiver nessa situação de não poder sair de casa por causa de alguma doença ou por causa de algum vírus, ela pode votar por correio. E como foram os estados que definiram essa situação por estado inteiro, então tem que ser tirado o voto de todas essas, se eu não me engano, são 2 milhões de pessoas que votaram desse jeito. É de 2 a 20 milhões de pessoas que votaram por correio nessa situação. Então, esse site ele tem negócio aqui dos lados, que se eu apertar volta para a página inicial, perdão. A gente tem essa matéria desse juiz falando que esse documento pode ser solto para o público. E a gente tem esse documento falando que as máquinas da Dominion não são seguras. Aqui no Brasil a gente usa, se eu não me engano, a gente não usa a máquina da Dominion. Eu ia falar que a gente usa a máquina própria do governo, não é uma empresa que fornece esse serviço. Se fosse para transformar o nosso atual sistema de 100% eletrônico em um sistema misto, eletrônico impresso, precisaria, aí sim, contratar uma empresa para fazer esse serviço. Mas, eu vou até procurar aqui, né?
urna não sei se assim vai achar. É isso aqui. Aqui eles já falam praticamente, né? Software usado em urnas eletrônicas brasileiras não é o mesmo do que dos Estados Unidos. Então era, como eu falei, não é. Aqui eles falam que o Brasil tem um sistema próprio e único utilizado na urna eletrônica, desenvolvido pelo próprio TSE. Isso não traz nenhuma segurança, porque é um órgão público e eu não confio muito nos órgãos públicos, mas já deixa claro que não é o mesmo sistema. Então, não dá pra falar que os votos no Brasil não estão certos por causa que é a mesma urna dos Estados Unidos. Isso já é bola fora. É isso. Como eu falei, eu vou deixar esse link aqui na descrição, porque daí você consegue achar esse documento. Esse daqui, né, que foi o juiz autorizando. E aí tem o resto da matéria aqui também, né? Aqui dá pra ver que tem 22 pessoas contando os votos. No domingo foram apresentados 6 resultados. Biden ganhou em Michigan é o estado, por 154 mil votos. Mas, se o Trump fizer aquilo que eu falei, de usar esse relatório e a decisão daquela Suprema Corte para falar que não foi as pessoas que decidiram votar por correio, então ele pode talvez virar o jogo nesse estado. Ele precisa virar o jogo em 3 ou 4 estados para conseguir virar de vez. Tem gente falando que quando o voto for contado, os votos foram castados ontem, né, os eleitores escolhidos votaram ontem. Então, eu não sei quando que vai ser contado, acho que é dia 6 de janeiro só que é contado esses votos. O vice-presidente Mike Pence que vai contar, né, porque é ele que preside o Senado americano. Nos Estados Unidos, o vice-presidente, que é o presidente do Senado, diferente aqui do Brasil, que é feito por eleição. Mas tem gente falando que o Mike Pence vai dar um jeito de roubar nessa contagem, né, que ele vai contar os dois votos, todos os votos, aliás, e vai falar que o Trump ganhou, ou que na hora de contar os votos desses estados que tem algum processo pendente, ele vai falar, esses votos desses 5, 6 estados não são válidos porque ainda está sendo decidido no próprio estado o que fazer, ainda tem processos nas cortes de cada um desses estados, então eu não vou contar, desconsiderando esses votos. O Biden não tem os 278, acho que ele precisa para ganhar a eleição, sendo assim, os representantes dos estados que vão votar. Eu não sei quantos representantes são, né, Senado mais Câmara, se eu não me engano é Senado mais Câmara, mas os republicanos têm mais representantes do que... Ah não, perdão. Cada estado tem um voto, né? Cada governador de estado tem um voto. E existem mais governadores republicanos do partido que o Trump corre do que democratas no estado do Biden. Então, ao que tudo indica, se fosse para esse lado, quem venceria seria o Trump. Mas todo mundo acredita que não vai ser isso que vai acontecer, porque todo mundo acredita que o Mike Pence é um homem honrado e não se submeteria, não se sujeitaria
a vencer por uma forma dessas. Mas a gente tem que esperar para ver. Eu vou trazer qualquer notícia nova. Qualquer notícia nova que tenha, eu trago em próximos vídeos. É isso. Eu vou deixar também o link dessa matéria do UOL. Eles explicam aqui por que é diferente, o que é diferente e etc. Aqui eles falam até que, conforme afirma um jornalista em um vídeo publicado no YouTube. Isso não ocorreu em 2020, nem ocorrerá na próxima votação. Então aqui ele fala que tem um jornalista falando no YouTube que é o mesmo sistema e eles falam o porquê que não é o mesmo sistema. Mas é isso. Ainda tem chance? Ainda tem mais de um mês, muita coisa pode acontecer. Tanto o Biden quanto o Trump são pessoas com mais de 70 anos. Se eu não me engano, o Biden tem 78, o Trump tem 74. Então, qualquer coisa pode acontecer literalmente. São pessoas já com uma idade bem avançada. E se acontecer alguma coisa, por exemplo, o Biden pega o vírus e acaba vindo a falecer, aí a gente entra numa outra disputa que as pessoas vão falar que os republicanos, vão falar que que os votos não foram para Kamala Harris, os votos foram pro Biden. Sendo assim, a Kamala Harris não pode assumir a presidência. Tem que fazer nova votação. É outro cenário. Um outro cenário é esqueci o nome dela, que é a representante a presidente da casa, a Nancy Pelosi, que é do Partido Democrata. Ela assume a presidência, também é outro cenário. Aí eu já falei 4 cenários que podem acontecer. Mas enfim, terminando, é isso. Valeu, até o próximo.